Bora falar de economia agora? Coloca na tela para mim aqui. Eu tenho a Glaucinha Araújo, que entende muito de economia, e eu tenho também o Carlos Daniel. Você sabe que o gás de cozinha, ele tá caríssimo, né? Só esse ano a gente já teve aí, 3 aumentos do preço do botijão. Assim fica difícil, meu filho. E pensando nisso, a gente foi atrás de dicas de como economizar o gás de cozinha. Eu começo com a Glaucinha Araújo, é isso, meu querido Anderson? Primeiro ela, para falar da economia. Eu não disse? Economia é com ela, a Glaucinha Araújo. Como a gente consegue economizar o gás de cozinha? Ô, Glaucinha, já o Carlos Daniel. Diz, Glaucinha. Tô querendo demais aprender sobre isso, viu, João? Olha só, porque o gás de cozinha, o preço aqui na capital, tá variando o botijão de 13 quilos entre R$ 95 e R$ 116 para quem compra no cartão. Então, nem todas as vezes a gente consegue chegar no fim do mês com apenas um botijão. E aí a gente vai gastando muito. Quando a gente aprende a economizar, aí, minha gente, já dá um alíviozinho, né? Mas é o Moisés Medeiros, que é professor de Química, quem vai dar essa mãozinha para a gente. Ele trouxe a gente até para uma cozinha para facilitar a vida da dona de casa, viu? Então, para tudo, gente, apaga aí o fogo e fica esperando, porque o Moisés tem dicas preciosas. Bom dia, Moisés. A gente já está aqui ao lado do fogão. Então, vamos começar por isso. Como é que eu economizo o gás cozinhando? Isso. Primeiramente, bom dia, pessoal. Normalmente o pessoal cozinha, né, frita as coisas com panela sem estar tampada. Então, dicas simples que a gente vai passar aqui e no final das contas fazem toda a diferença, tá certo? Então, uma das formas é você evitar ao máximo frigideira assim e, se for usar, sempre tampar. Porque o calor da frigideira, se você tampa, você isola ele e acaba cozinhando o alimento mais rapidamente, tá certo? Outra dica muito importante que a gente pode usar é pegar os alimentos e quando você for cortar para colocar na frigideira, cortar ao máximo. Por quê? Se você pega o pedaço de carne inteiro e coloca, ele demora mais para você cozinhar, para você fritar, porque ele tem um maior tamanho. Então, sempre que você divide, aumenta a superfície de contato e acaba cozinhando, fritando o alimento mais rápido. Outra dica muito importante, essa daqui é valiosíssima, quando você pegar o alimento e colocar numa panela e a panela começar a borbulhar, certo? Que é o que vai acontecer aqui, não adianta mais você colocar fogo. O pessoal pensa que, começou a borbulhar, aí é que eu vou aumentar a temperatura. Não, por quê? A água, ela começa a entrar em ebulição a 100 graus Celsius, mais ou menos, ó. Aqui está algo próximo a isso, que eu liguei agora, mas ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, você pegou a panela e ela começou a borbulhar, você pode abaixar a chama, porque vai estar gastando o gás de forma desnecessária. O que cozinha o alimento é a água líquida. E quando ela chega a 100 graus Celsius, ela começa a se transformar em gasosa e aí não é mais do nosso interesse. Então, começou a borbulhar do jeito que está aqui, ó. Aí você pode, deixa eu mostrar aqui, começou a borbulhar sem medo, você pode abaixar o fogo, porque já está na temperatura máxima, não adianta mais você colocar calor. E a panela de pressão? Ela vai economizar o gás? A gente colocando os alimentos aí para cozinhar, feijão, fazer uma sopa, tudo? Isso. Panela de pressão é a dica mais importante que a gente tem. A gente sabe que cozinha mais rápido, né? Quem é dona de casa. Mas realmente cozinha mais rápido porque, como é a panela de pressão, ela aumenta o ponto de ebulição da água. Então, resumindo, a água ela fica líquida numa temperatura maior. E assim ela cozinha o alimento mais rápido. Só que vale a nossa quinta dica. Esse barulhinho, Glaucia, eu não sei se eles conseguem aqui para você ouvir em casa. Tá vendo que tá fazendo barulhinho? Quando acontece esse barulhinho é porque tá saindo vapor de água. Então não adianta mais, a mesma ideia, não adianta mais você colocar calor. Aí você pode diminuir. Só cuidado para não abrir, porque a pressão tá grande. Mas quando sai esse barulho, significa que a água já está entrando gasosa. E aí é interessante você diminuir, porque realmente economiza o gás e faz uma diferença danada. Tá Agora, deixa eu te pedir aqui, só para a gente encerrar, porque você trouxe aqui esse botijão de gás. Isso. E o vazamento também a gente precisa prestar atenção. É muito importante porque o vazamento de gás, além de ser um problema sério, né?
O gás não tem cheiro, é uma substância à base de enxofre que a gente coloca para ter cheiro. Mas uma técnica que você pode usar para ver se tem vazamento de gás é pegar uma esponja, detergente, fica uma melecazinha, mas tá tudo certo. Detergente e coloca em volta dele. Por quê? Se eu coloco o detergente aqui e começa a borbulhar, significa que está saindo gás. E aí tem que chamar a assistência, enfim, o corpo de bombeiros, porque realmente isso aí é um problema sério. Pronto, muito obrigada, viu, professor? Obrigada mesmo por ter dado essas dicas para a gente. E só uma coisinha. A gente precisa também prestar atenção a regular aqui as bocas do fogão, né? Prestar atenção se elas não estão vazando ou entupidas. Isso. Essa boca é sempre importante a gente ver se está limpa, porque a depender da cor da chama, a gente consegue ver se está gastando mais gás ou menos gás. Se eu tiver diante da chama amarela, né? Se eu tiver diante da chama azul, que é a chama boa, deixa eu ligar aqui, significa que o seu gás ele está eficiente, é a cor da chama azul. Agora, aqui é uma demonstração para ela ficar amarela. Se o seu gás estiver acabando ou tá com problema na boca, ela vai ficar dessa cor aqui, ó, amarela, certo? Aqui eu estou forçando ela a ficar amarela por conta do sal, mas ela ficaria amarela. Significa que você tem que limpar, porque senão vai estar gastando gás de forma desnecessária. Agora sim, muito obrigada, viu, professor? Beleza? Tamo junto, pessoal. Obrigado. Maravilha demais, né, minha gente? Deixa eu chamar de novo agora, Carlos, para essa conversa aqui, porque a gente já falou na economia do gás e eu estou sabendo que ele tem uma dica importante também para deixar aquele arroz soltinho, que é uma delícia, viu? Agora, estou com raiva, porque pauta de comida tinha que me chamar. Como é que pode? Vai aí, Carlos. Verdade, Glaucinha, um bom dia para você e para todo mundo. Quando a gente fala sobre economizar, tem alguns pratos que podem se tornar vilões, né, na cozinha dos paraibanos. E diga-se de passagem, o arroz é o segundo prato mais consumido, só perde aí pro feijão. E os dois, na maioria das vezes, vão casadinhos. Por isso que a gente trouxe esse tema aqui pro Correio Manhã, porque você aí de casa sabe fazer aquele arroz soltinho, né, desprendido. Se for como no meu caso, o meu ele sempre fica um pouquinho grudado na panela, não fica uma situação muito legal não. E aí, olhe só essas duas opções que a gente preparou aqui para o Correio Manhã, de arroz soltinhos com alguns acompanhamentos lindos e deliciosos. E aí, para explicar melhor sobre como deixar um prato assim, delicioso, arroz soltinho, claro que a gente convidou uma especialista no assunto, a Fran. Vem para cá, Fran, para a gente conversar. Ela, inclusive, também traz aqui uma outra opção, né, Fran? Bom dia. Bom dia. Deixa eu colocar o prato aqui. O segredo do arroz soltinho é simples. É a cocção do arroz, o tempo dele ficar cozido e a quantidade de água. Quando você descobre a atividade de água dos alimentos, você consegue manter todos no padrões, ao dente, né? Quando você for comer e ele está todo soltinho. E qual é essa? Esse arroz aqui, que eu trouxe agora. Quando você pega nele, ele chega a se desmancha de tão soltinho, tá vendo? Que é o segredo do arroz, é justamente esse, a cocção, a quantidade de água. Né? Qual é, Fran, essa quantidade ideal de água para se colocar? O bom da água é você colocar no arroz a água já quente. Porque a partir do momento que a água tem contato com o alimento, já começa, o arroz já começa a soltar o amido e ele começa a gelatizar. Fazer aquele tipo que é o que faz engruluar, né? Quando ele solta o amido. Aí quando você coloca a água quente, ele já começa o processo. E aí você vai dosando aos poucos. Se você não tiver a medida, você vai dosando mesmo até finalizar, para não ficar com muita água. Ô, Fran, agora sim, o arroz tem muita dona de casa, muito dono de casa que faz tanto na panela quanto também aquele arroz na panela de pressão. Para esse procedimento tem diferença no forno também, né? Não, todos três a diferença é só a água, porque todos vão água. A quantidade de água é o que vai agregar o sabor e a qualidade do alimento. Aqui eu fiz um arroz de brócolis. E fiz o arroz Maria Isabel, que todo mundo conhece, que é o com carne de sol. Sim, Israel tá babando ali, velho. Pra quem é vegano, tem a opção do arroz de brócolis e tem a opção do arroz da casa, que foi o que eu fiz ali. Esse daqui... E o de João seria esse, né? O de carne de sol, que é o que ele gosta. Ah, não, mas não vou levar não, mas eu vou fazer inveja. Olha, esse aqui é o Maria Isabel. Olha como ele tá soltinho aqui, João. Olha isso aqui. É impossível. Não é impossível não, na verdade. Qualquer pessoa consegue, né, Fran? Desse jeito, qualquer pessoa consegue. É só a quantidade de água e sempre aquela refogadinha antes de colocar. Quando você estiver refogando o alho e a cebola, já dá uma refogada no arroz dentro também, sem água, e acrescenta a água quente, fervendo dentro.
vai dar tudo certo. E o tempo também que deixa ali ele no fogo faz diferença, né? É, porque você tem que ter o arroz ao dente, porque mesmo ele fora do fogo, ele continua cozinhando. Então, se você já tira ele mole demais, ele vai grudar, ao ponto de você não conseguir nem soltar mais ele. Tem que comer de pedaço mesmo, como fosse bolo. Entendeu? É, porque ele, quando a quantidade de água, quando ela fica dentro, que tem gente que desliga o arroz, desliga com a água para ele secar, que não é o legal. Você tem que desligar ele já sequinho, porque ele vai continuar cozinhando. Com aquela água quente, água né? quente. E aí ele vai ficar engruluado mesmo, como se diz. Ô, Fran, e o acompanhamento? Geralmente é bom fazer separado? É, o acompanhamento você faz separado. No caso do Maria Isabel, não vai acompanhamento, porque já tem a carne de sol agregada nele. Aqui tem o brócolis, muita gente come o brócolis como se fosse a própria proteína. Então também não precisaria. Né? E tem o de vegetais, mas aí você pode agregar um peixe, um franguinho grelhado. Aqui já é uma refeição completa, né? Tanto serve para café da manhã, almoço e jantar. Ah, serve de café da manhã também, né? Isso é, café da manhã, almoço e jantar. Fran, obrigado, viu, pela participação e a disponibilidade. João, você viu aí, eu não pedi. Fran disse que serve como café da manhã. Né, Fran? São agora 7h28 da manhã. Então eu vou fazer essa difícil missão, né, Fran? Só pelo trabalho, só para provar que realmente está muito bom. Eu volto contigo para ver se está soltinho, só para testar aqui mesmo. Embrulha aquele ali que eu vou levar também. Valeu, João, volto contigo. Hoje é só judieira comigo, né? O povo de casa mandando foto. Agora o Carlos Daniel comendo. Olha que delícia. Olha isso aqui, olha a cara desse arrozinho que a Fran fez. Eu vou te falar. Falamos de economia no gás de cozinha. Falamos também em fazer o arrozinho soltinho.